Bom dia, gente. Né? Agora vai ficar mais fácil de vocês prestarem atenção em mim, né? Fica mais tranquilo. Começar com a parte menos interessante. Quem eu sou, o que eu faço, tá? Seguinte, eu muito tempo trabalhei dentro de empresas, né, na área financeira, na área de custos. Resolvi fazer pós e mestrado, depois de ter feito contabilidade. Comecei a dar aula na Fevale já fazem 15 anos agora, tá? E na medida então que eu comecei a dar aula, surgiram oportunidades de consultoria e então nesse processo todo aí nós já passamos quase 15 anos em consultoria e aula, tá? Uma das áreas que eu gosto de atuar bastante então é na área de custos, tá? Apesar de também trabalhar muito com finanças, mas hoje então a demanda específica que vocês propuseram aí é que a gente fizesse aí uma abordagem bem prática sobre custos, né? Custos industriais, preços, tá? E normalmente quando eu visito algumas empresas sobre esse assunto, aonde começa o primeiro problema? A falta do que a gente chama de DRE. Ou seja, as empresas não têm receita, custo e despesa de uma maneira gerencial. Dificilmente a gente pega uma empresa pequena e que eu possa confiar nos dados contábeis. Bom, como é que eu vou fazer custo e preço se eu não tenho informação? É uma luta, tá? Então, não consigo fazer custo e preço sem uma estrutura de gastos e receitas gerencial correta. Porque senão eu vou esquecer de colocar alguma coisa na estrutura de gastos, tá? Então, primeiro trabalho que a gente faz na área de custos, entender se eu consigo ler receita, custo e despesa por seus critérios de competência, né? Não por critérios de caixa. Assim eu consigo fazer uma estrutura de precificação, tá? O que eu preparei aqui para vocês? Eu vou mostrar para vocês qual é a importância do DRE, vou mostrar uma estrutura inicial básica de precificação de indústria, e depois eu vou mostrar um modelo passo a passo de como eu hoje tenho trabalhado custo em indústria, tá? Sempre ligado e voltado ao processo produtivo, tá? Então, o modelo que talvez eu tenha desenvolvido e vou mostrar aqui para vocês, eu tenho usado para vários tipos de indústria, tem funcionado bem e com uma certa garantia que a gente está no caminho, tá? Eu vou tentar passar esse modelo passo a passo para que vocês entendam então como é que isso funciona. E, por favor, na medida em que vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade, tá? Bom, isso aqui não vai ser um PowerPoint, vai ser um Excel, tá? O PowerPoint não me permite fazer simulações, já o Excel eu tenho um universo aí bastante rico para trabalhar, tá? Vamos lá, primeira coisa importante. Por que eu preciso de um DRE? Vamos imaginar que a gente visite a empresa de vocês e eu entenda que o faturamento médio da empresa de vocês seja R$600 mil. Primeira coisa importante, qual é a carga tributária que vocês têm? Real, simples, presumido? Bom, vou chutar aqui como se eu tivesse numa empresa pelo simples, tá? Matéria-prima. Qual é a média de consumo de matéria-prima que a gente tem nesse período? Então, estou chutando aqui 35%, 40%. A gente tem que avaliar se isso é custo bruto, se é custo líquido, tem crédito, não tem crédito, isso pode variar um pouquinho.
Mão de obra. Quanto custa a mão de obra hoje de produção? 80 mil, com seus encargos sociais. Provisão de férias, provisão de 13º. Gastos gerais de fabricação. Já já a gente vai ver o que é isso. Energia elétrica, manutenção, depreciações que normalmente não aparecem. 60 mil reais. Despesas administrativas. Tudo aquilo que eu gasto que não é da produção e sim para administrar a empresa como um todo. E aqui também entram os salários administrativos e demais gastos. A gente vai abrir um pouquinho isso daqui a pouco. 50 mil reais. Despesas comerciais, o que entra aqui? Frete, comissão, publicidade, tá? Vou chutar um valor aqui. Despesas financeiras, um dodói hoje do mercado, né? Muitas empresas com endividamento alto, um custo financeiro alto. Vamos imaginar que eu tenha 30 mil, e aqui vamos deixar bem claro, despesa financeira não é a prestação do meu financiamento. Despesa financeira são os juros que eu tenho sobre o meu saldo devedor lá com as minhas instituições financeiras. Aqui não entram as amortizações de empréstimo. Isso aqui é só a despesa financeira, por antecipação de título, desconto de duplicata, conta garantia, financiamento de capital de giro, não constam aqui as amortizações. Bom, minha empresa, de um modo geral, médio, diz que eu tenho aproximadamente 8, 9% de lucro. Bom, desse lucro, eu ainda teria que pagar os meus investimentos e pagar então as minhas amortizações de financiamentos. Essa é a estrutura mínima que eu preciso entender das empresas de vocês para então começar a fazer preço de venda. E como é que eu faço a estrutura de preço de venda hoje em indústria? Sempre faço assim. Quais são as matérias-primas envolvidas no processo? Quantas são e quais são? Então, vou pegar um produto qualquer e que eu descobri que ele tem R$3 de matéria-prima. Como é que a gente faz isso? Depois eu abro isso um pouquinho mais separado. Quanto eu gasto de mão de obra? Quais são os processos envolvidos? Quantos processos de fabricação eu tenho? Quanto tempo eu levo para produzir? Quanto custa a minha hora? Quanto custa meu minuto? R$2 de mão de obra. Como é que a gente chega? Daqui a pouco a gente vê como é que a gente faz isso. Gastos de fabricação, energia elétrica, depreciação, como é que eu coloco isso em cada unidade produtiva? Mais para frente a gente vai ver um pedacinho disso. Bom, eu descobri que o meu custo de produção, ou seja, de pegar a matéria-prima lá no almoxarifado, começar os processos de transformação, usar os recursos que eu tenho dentro da fábrica, eu saio de um material que valia 3 e agora ele vale 6. Eu saio do estoque de matéria-prima para o estoque de produto pronto, de 3 para 6. O que não está aqui dentro? Despesas, tá? Não vou nem falar sobre o regime contábil que não permite que a despesa entre no estoque. Esse normalmente é o processo que eu gosto de trabalhar. Vou formar o meu preço de venda. Qual é a minha carga tributária que eu tenho que colocar no meu preço de venda? Bom, estou numa alíquota, por exemplo, de Simples, vou usar a alíquota do Simples que eu tenho. Comissões, 3% de comissões, 4% de comissões, depende do modelo que eu tenho. Despesas administrativas, feiras e viagens. Da onde eu tiro esse percentual? Olha da onde eu tiro esse percentual. Eu tiro ele daqui, ó. Eu faço todos os produtos pagarem a mesma parcela percentual de administrativo. Então, eu vou colocar aqui perto dos 9%.
Despesas financeiras. Poxa, estou tendo 5% de despesa financeira. Será que eu consigo colocar isso tudo no meu preço? Bom, a gente tem dois caminhos. Tenta colocar ou cobra a despesa financeira em função do prazo. O que a gente tem feito? 30 dias, 2%, 60 dias, 4%, 90 dias, 6%. Tá? Então, vou jogar uma despesa financeira aqui de 4%. Frete sobre vendas. Depende, perto, longe, se eu vou fazer média, talvez eu tenha que fazer uma tabela única de preço e eu tenho que estar mesclando fretes mais perto e fretes mais longe, vou botar aqui aproximadamente 5%. E aí vem o sonho de todo mundo, né? Lucro, né? 50%. Né? Tem gente que diz para mim assim, eu tenho lucro de 100%. Né? Bom, vamos corrigir a frase. Né? Duas empresas com o maior lucro líquido que eu conheço. Indústrias. Ambev e Souza Cruz. Fora isso, ninguém que eu conheço tem lucro igual ou superior a 20%. Isso praticamente não existe. Lucro, média, ideal, 8 a 12. Em épocas de crise, faturamento baixo, menos. Tá? O que a gente consegue trabalhar hoje aí, o mercado aceita? 8 a 12. Se eu fosse usar o método da precificação. Então, vou usar aqui um lucro de 8. Bom, vamos imaginar então que eu consegui fazer esse processo de precificação. Aqui está o meu markup, né? O que é o meu markup? Se o meu preço é 100% e essa estrutura é 42, essa outra diferença é 58. Se eu pego o custo e divido pelo meu markup divisor, chego no meu preço de venda. Como é que eu sei que isso aqui pode estar certo ou não? Eu volto a fazer uma correlação com o meu DRE. O meu DRE diz que eu gasto 35% de matéria-prima. Aqui está dando 29%. Se em vários produtos que eu estiver fazendo isso continuar assim, tem alguma coisa estranha. De mão de obra, eu estou gastando 13%, e de mão de obra está dando 19%. Tem mais uma coisa estranha aí. De gastos de fabricação, eu estou gastando 10%. De gastos de fabricação, apareceram 10%. É uma tendência que eu estou no caminho. A carga tributária com a carga tributária, a despesa comercial 3 com 5 dá 8, aqui tem 7, lucro 8, então quando eu faço uma auditoria no custo de alguém, o que eu faço? Eu pego a estrutura de gasto, pego 5, 6, 7, 8, 9, 10 produtos e verifico se essa composição ela está alinhada com o DRE e aonde possivelmente estão as diferenças. O que eu poderia talvez sinalizar se isso se repetisse muitas vezes? Vocês estão cobrando uma mão de obra mais cara do que deveriam, mas em compensação estou colocando menos material nessa estrutura. É como se eu dissesse que isso aqui tem uma tendência de ser menos material, ou melhor, mais material e menos mão de obra. Mas no final das contas o preço é quase o mesmo. Então, qual é a importância do DRE? Eu não consigo fazer essa leitura se eu não sei exatamente o que eu estou gastando. Tá? Então, todo custo nasce da onde? Dessa leitura de resultado médio que eu tenho. O que eu tenho que cuidar em alguns momentos da minha empresa? Vamos imaginar que isso aqui eu estou num cenário lá de produtividade de 80%.
Está tudo muito bonitinho. O mercado recuou e está aqui a minha tabela de preço. Só que agora eu estou vendendo 450 mil. Não demiti ninguém. Os gastos de fabricação até caíram um pouco, porque eu estou produzindo menos manutenção, estou produzindo menos energia elétrica. Não demiti ninguém no administrativo. A despesa comercial baixou um pouquinho, menos comissão, menos frete. Despesa financeira, os empréstimos são os mesmos, quem sabe até mais. Como é que eu ajusto o preço agora? Eu não ajusto ele, eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque aqui talvez eu esteja com 60% de capacidade produtiva. Então, eu também não posso pegar um DRE com 60% de capacidade produtiva e achar que eu vou fazer preço. O que eu preciso fazer? Infelizmente, eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva. E aí começa, talvez, um outro esforço. E se eu baixar o meu preço para 9,80, ou seja, se eu diminuir a minha lucratividade em alguns produtos, para que isso? Para voltar a faturar 600. Só que agora, como eu baixei o preço, a matéria-prima vai subir, porque a relação de matéria-prima e preço vai ficar mais achatada. O meu custo de produção vai subir de novo. A minha despesa comercial vai subir de novo. E eu tenho que ver se isso vai valer a pena. Antes eu estava com prejuízo de 20, agora eu estou com lucro de 20. Ou seja, eu preciso melhorar minha capacidade produtiva, porque olha aqui, é assim que vai acontecer com o meu lucro em alguns produtos. Alguns produtos eu vou ter 10, alguns 12, alguns 4, e quem sabe até alguns com prejuízo. E por que, eventualmente, em época de crise, eu vou ter que vender com prejuízo? Para tentar melhorar a minha capacidade produtiva, porque essa mão de obra está lá parada igual. O aluguel está lá parado igual. Se eu não produzir e vender, quem é que vai pagar essa conta? Tá? Poxa, então eu vou demitir metade do pessoal. Aí aquece, contrato todo mundo de novo. Quem é que paga essa conta? Então, custo e DRE não é uma coisa muito fácil de avaliar, mas também não é difícil. E a gente tem que entender qual é o momento que eu, empresário, estou. Eu estou 100% com a capacidade produtiva e ainda não tenho lucro, é uma coisa. Eu estou com 60% da capacidade produtiva, mas não tenho lucro, a decisão é outra. Está claro isso? Tá? Não consigo fazer preço sem isso. Não consigo, tá? Isso aqui é o que eu chamo de auditoria mínima para começar a trabalhar. A partir daí, eu começo então um desenho, né? O que eu faço nas indústrias? Entro para dentro da fábrica e vou olhar como é que a matéria-prima se comporta dentro dela. Por quê? Porque o custo se dá na medida em que a matéria-prima e as pessoas vão andando e vão consumindo os recursos que eu tenho, né? Assim é que eu montei um modelo de precificação, tá? Então, o que eu faço daqui para frente? Poxa, eu percebi algumas coisas, descobri alguns gastos, tá? Como é que eu estruturo isso para então fazer uma formação de preço agora bem mais detalhada, tá? É o que a gente vai ver aqui agora. Alguém tem alguma pergunta nesse meio, antes de eu entrar no modelo aqui? Muito assustadora que eu mostrei até agora, não? Normal? Perfeito? Está claro por que o consultor bate lá e quer o DRE? Ele quer por causa disso, né? Alguém vai dizer, mas eu te dou tudo de cabeça. Não me dá de cabeça. Deixa eu olhar esse número. Eu preciso auditar isso, né? A cabeça vai esquecer a metade dos gastos.
no mínimo, tá? Bom, vamos lá. O que eu faço então? Eu faço um layout da fábrica, eu desenho isso numa cartolina, num papel, e eu vejo o que é setor produtivo, o que é setor de apoio e o que é administrativo. Então, eu tento identificar quantos processos eu tenho dentro de uma fábrica, tá? Faço o que depois que eu tenho esse desenho? Faço isso aqui, ó. O que eu gasto o que eu gasto de conta na produção? Peguei alguns exemplos. Energia elétrica, manutenção, o aluguel eu posso botar aqui, posso botar no administrativo, não significa que ele está certo, que ele está errado, eu posso dividir parte do aluguel para cá, parte do aluguel para lá. Água, bens de natureza permanente, o que é isso? Ferramentas pequenas, né? Materiais auxiliares de produção, aquilo que a gente não enxerga, estopa, graxa, né? Bom, média do que eu gasto por mês. E o que eu tento fazer aqui agora? Eu tento fazer uma coisa chamada alocação. Descobri que os meus setores produtivos são 4: prensa, corte, arremate, embalagem. Energia elétrica. Ah, mas eu vou ter que olhar os quilowatts para... Não, vamos lá. Prensa, 60% da energia elétrica está aqui, por causa das máquinas. Corte, 30% está aqui. Arremate, é feito manual. Embalagem, é praticamente manual. Ou seja, eu estou tentando alocar a energia elétrica aonde eu acredito que ela mais gasta. Se eu errar 2% para cá, 2% para lá, não vai mudar a minha vida. Ele vai passar pelo processo igual. Manutenção. Quem mais me dá manutenção? Ah, manutenção me dá mais no corte. A prensa praticamente não me dá manutenção. O arremate me dá alguma coisa. E lá na embalagem eu também tenho um pouco de manutenção. Quem é que me ajuda a fazer isso? O gestor da produção. O gestor da produção sabe aonde incomoda isso. E às vezes o próprio software tem essa informação. Aonde foi feita a manutenção? Aonde foi feito isso? Aluguel. Posso tentar dividir isso por metragem quadrada. Bota igual para todo mundo. São métodos diferentes. Água. Quem consome água lá? É a prensa? É só o hidráulico? Bens de natureza permanente. Onde é que estão as ferramentas? Estão lá no arremate. Aqui é pouco, muito pouco, muito pouco. O importante é que eu sempre tenha 100%. Aonde estão os materiais auxiliares de produção? Também no seu setor específico. O que eu fiz então? Eu peguei esse meu gasto de fabricação e em vez de colocar ele no produto, eu coloquei ele primeiro no setor. Quando o produto passar por lá, vai carregar aquele custo. Ou seja, agora eu sei que a prensa custa 10 mil de gastos de fabricação, o corte custa 8, o arremate custa 5 e a embalagem custa 4. E aqui é só uma conferência para ver se a gente acabou pegando tudo. Então, isso aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer é coloque os gastos nos seus devidos lugares aonde eles são consumidos. Só os gastos de fabricação. O que eu faço com a despesa então? Ó, eu listo ela aqui, média, e comparo com o faturamento médio e eu
vejo que a despesa é em média 10%. O que eu tento fazer? Todos os produtos precisam carregar 10% de despesa administrativa. Eu transformo ela num percentual, todo mundo paga a mesma coisa. Não paga o mesmo valor em reais, paga o mesmo percentual. Tá certo, tá errado? São critérios, isso não significa uma verdade absoluta. De tudo o que eu tenho feito, esse eu acho melhor. Como é que eu pego as pessoas? Nome do funcionário, o setor que ele trabalha, aqueles 4 setores produtivos, mais indireto, ou seja, ele é da produção, mas não produz. Gerente da produção está na produção, não produz. PCP é da produção, não produz. E aí o administrativo, financeiro, contabilidade, RH, portaria, salário, vale transporte, encargos, aí tem que ver se é simples, real, presumido, tá? Esse é o custo de pessoas da prensa, pessoas do corte, pessoas do arremate, e esse indireto aqui, ó, eu acho uma proporção de divisão para cada. Então, onde eu acho que o indireto tem mais pressão, eu divido esse indireto para cada setor produtivo. Então, esse aqui é o custo direto da prensa, mais o indireto da prensa. Esse é o custo direto do corte, mais o indireto do corte. Cada modelo, esses percentuais podem mudar um pouco de acordo com a estrutura. Aqui está a mão de obra administrativa, que vai para cá, ó, dentro dessa linha dos 10%. Já descobri os gastos, já descobri a folha, e eu faço uma lista de matérias-primas. Ó, as matérias-primas estão aqui. Aqui tem o preço, se tem IPI, se tem crédito, não tem crédito, se tem frete. Ou seja, o que me interessa? Custo líquido das matérias-primas. E uma coisa que normalmente desaparece do cálculo é isso aqui, ó. Ó, quanto eu gastei no setor de prensa até agora? 230 mil. Quanto tempo eu vou depreciar esses equipamentos? 10 anos? 8 anos? 15 anos? Eu preciso colocar isso no gasto para que um dia eu possa recomprar essas máquinas de novo. Cuidado, isso aqui não é a prestação da máquina. A prestação da máquina é amortização, não está no DRE. Isto aqui é a perda da máquina pela sua utilização. Tá? Corte, quanto eu investi. Arremate, quanto eu investi. Embalagem, quanto eu investi. Administrativo, quanto eu investi. Então, essa depreciação não tem nada a ver com a prestação. Se eu comprei à vista, vou ter depreciação igual. Se eu comprei a prazo, vou ter a prestação, vou ter a depreciação. Tá? Gerencialmente, essa informação some dos controles de vocês. Nem existe. Tá? Resumo. Quanto custa o setor de prensa de gastos? Quanto custa o setor de prensa de folha? Quanto custa o setor de prensa de depreciação? O setor de prensa de gastos industriais custa 22 mil. O setor de corte de gastos industriais custa 26 mil. E assim eu sei exatamente quanto me custa cada setor produtivo. Daqui para frente, o que eu posso fazer?
2 caminhos. O primeiro, trabalho com capacidade produtiva. A minha prensa tem uma capacidade de 10 mil quilos, peças, metros, e eu já tenho custo por unidade, quilo, metro. Ou posso trabalhar por custo minuto. Pego isso aqui, pego os tempos de produção e transformo isso em custo minuto. Tanto faz eu trabalhar com tempo e custo minuto ou com capacidade produtiva. Aqui já sai direto. Tá? Qual é o problema desse método? Eu tenho produtos que mudam muito a minha capacidade produtiva. Então eu tenho que ajustar isso. Exemplo, eu tenho um produto que eu faço 10 mil por dia. Eu tenho um outro produto que faz 20 mil por dia. Eu teria que vir toda hora e ajustar isso aqui. Então talvez melhor fazer por custo minuto. Cada empresa a gente avalia daqui para frente qual é o melhor método de fazer. Tá? Importante. Separar custo de despesa. Importante, eu saiba quanto custa cada setor. Qual é o setor mais caro? Qual é o setor mais barato? Qual é o setor que tem melhor produtividade? Qual é o setor que é o meu gargalo? Eu preciso entender isso. Tá? Não calculei nada ainda sobre precificação. Eu só preparei a estrutura de custo. Vou agora fazer o custo e preço de um produto. Pego um produto, nesse caso aqui é por peso, no exemplo que eu estou trazendo, que ele pesa 50 gramas. Vou listar os materiais que eu vou usar para fazer. Eu vou usar papel acabamento. Já automaticamente vem o custo da planilha, matéria-prima, já vem daqui. Esse produto também eu vou usar uma cola vegetal e vou usar uma cola carga. Isso aqui é para fazer custo de tubete, tá? Tubete de papelão. Destas 50 gramas, eu tenho 95% de papel, 3 de cola e 2 de cola carga. Por quê? Porque eu preciso saber a ponderação de quanto vai dessas 50 gramas, até porque isso aqui é custo por quilo, né? Então eu sei que de matéria-prima eu gasto 10 centavos para fazer. Tem mais uma tampa que custa 10 centavos. Tem mais uma caixa que custa 2 centavos. Tem mais um rótulo que custa 1 centavo. De matéria-prima, 22 centavos. Processo de fabricação. Passa por onde? Passa pela prensa? Sim. Qual é o custo da prensa? 0,11. Aqui ele está usando por quilo, tá? Por grama, tá? Ele está fazendo por grama. Aqui é o custo por grama lá, tá? Corte, sim. Ah, eu não tenho embalagem. Isso aqui, ó, essa é a diferença. Quando eu faço custo por setor. Porque nem sempre um produto passa por todos os setores. Se eu fizer um custo global, vai ter produto que não passa por um setor e eu estou cobrando ele como um todo e estou prejudicando ele na estrutura de custo e preço. Assim, ele me permite que eu consiga fazer setor por setor, passa, não passa. Custo de mão de obra e gastos de fabricação, 5 centavos. Ah, ele passa 2 vezes, passa 3 vezes, eu tenho que passar mais uma vez aqui, aqui passa 4 vezes. Eu consigo ajustar por aqui então, se eu não ajusto por lá. Opa, 31 centavos de mão de obra e gasto geral de fabricação. Tá? Menos. Vou fazer agora e descobrir que o meu custo de produção, o que é o custo de produção? Volto para cá.
Custo de produção é matéria-prima, mão de obra, gastos de fabricação. O meu custo de produção é todas as matérias-primas, mão de obra e gastos de fabricação e depreciação já estão aqui, porque vem do resumo completo. Estrutura de markup. Posso ter duas empresas, não sei por qual delas vou faturar. Então, simples. Onde tem ICMS simples, eu só botei a alíquota do simples. Comissões, despesa financeira, frete, despesa administrativa, presumido, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, comissões, administrativo. E aqui então eu tenho uma tabela de preço que ele me mostra com lucro 0, lucro 7, lucro 10, lucro 15, tanto pelo presumido quanto pelo simples. Inclusive eu posso fazer o planejamento por onde eu vou faturar, né? Vamos lá. Compro por uma, faturo por outra, compenso, né? Um pouquinho de planejamento aqui. O que acontece quando eu faço essa estrutura? Eu fico mais seguro que todos os gastos estão contemplados e eu defino pela lucratividade até onde eu vou poder trabalhar, tá? Desvantagem de fazer no Excel. Se eu tiver 500 itens, são 500 planilhas. Agora, eu tenho clientes, por exemplo, que pegaram essa metodologia, pegaram um programador, ele fez um software e ele resolveu isso relativamente muito barato e parou de usar o Excel. Tenho 2 que já fizeram isso, tá? E estão muito contentes, tem banco de dados para hoje. E eu tenho cliente que ainda faz tudo em Excel, tem umas pastinhas amarelinhas, cheia de coisa, a gente cria uma planilha mãe, as outras são filhas, e quando eu mudo uma coisa, ela dispara as filhas todas para atualizar o preço. Depende como cada um quer trabalhar. Essa estrutura que eu trouxe para vocês não é essa então é a correta? Não, essa é a que eu considero mais fácil, mais clara, e eu enxergo aonde estão as diferenças, e quando eu preciso atualizar alguma coisa, é fácil de entender aonde eu preciso atualizar. Mexeu na matéria-prima? Mexe na matéria-prima. Mexeu na energia elétrica? Mexe na energia elétrica. O que a gente faz hoje? Subiu a luz. Quanto que eu subo o meu preço? Não sei, dá um chute. Tá? Então, isso é o que eu chamo de uma estrutura de custo completinha. Eu não posso dizer que ela é simples, porque ela não é, né? Mas também não é impossível de fazer. Tá? O que eu pretendo fazer com essa planilha? Mandar para cá, né? Eu vou mandá-la para vocês aqui. Vocês vão olhar ela e não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, né? Nada. Bom, talvez ela dê uma luz para vocês do que vocês podem ajustar na ferramenta de vocês. Poxa, na minha não tem isso. Poxa, na minha eu não faço assim. Então, quem conhece bem o Excel vai usar ela como um norte e vai preparar a sua, né? Quem não tem nada, fico assustado, né? Fico assustado. E talvez tenham pessoas que já têm isso melhor do que a minha. E eu só estou usando critérios um pouco diferentes, tá? Então, eu espero que nesse tempo curto que a gente tem, eu tenha conseguido mostrar um pouquinho da importância de cada etapa e o todo da questão custo e preço, né? Não dá para fazer milagre em 50 minutos, é impossível isso, né? Mas a ideia é que eu desse um panorama para vocês e que vocês ficassem cheios de dúvidas, né? Essa era a ideia, né? Porque a dúvida é boa, a dúvida vai fazer vocês pensarem, a dúvida vai fazer vocês refletirem
e quem sabe então melhorar o processo que vocês têm. Esse foi o meu principal objetivo com vocês aqui hoje. Daqui para frente, fico aberto então a perguntas, né?